Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Amém. Não vou falar mal dele, não. Toda vez que ele vai lá em casa é um impacto. Diga amém por isso, querido. Amém. Dá um impacto na cesta básica, tem que fazer compra 2 vezes por mês. Come, né? Enfim, a luz dobra, 3 horas no banheiro. Eu me vinguei hoje. Queridos, que alegria, né, poder estar aqui com os irmãos, depois de 2 anos, pedindo a ele para vir aqui, e falou, poxa, agora você vai, né? Pedi a ele algumas vezes, mas ele trouxe o pastor Jonatas. Quem foi abençoado pelo pastor Jonas, né? Ele conheceu o pastor Jonatas, está na minha igreja. Aí no dia seguinte o Jonatas estava aqui, eu conheci ele há mais de 20 anos, nunca me chamou aqui. Tá tudo certo, mas agora a hora chega. Trago um abraço da nossa igreja, a igreja Nossa Casa, lá em Campos, né? A igreja também que, momento de transição, né? Nós fomos Igreja Nova Vida depois de 40 anos e Deus nos direcionou para isso, sem rebeldia, amém, meus irmãos? Amém. Deus conhece a nossa história, o nosso coração, mas estamos lá também agora no mês de junho, vamos fazer 4 anos dessa transição e Deus tem sido bondoso, Deus tem sido gracioso, né? Temos visto o reino de Deus crescer, estamos também iniciando esse processo de célula, porque entendemos que esse é o caminho, né, de levar a igreja para fora dessa estrutura que nós conhecemos como igreja. Entendemos que a Bíblia fala dessas 2 asas, né, da casa e da igreja, e entendemos que a gente precisa levar o ambiente da igreja, aquilo que Deus tem feito em nós, através de nós, para as nossas casas. Então, estamos estruturando todo esse trabalho e Deus tem sido gracioso conosco. Trago um abraço aí da primeira dama da nossa casa, Valéria, amém, né? Daniel, Gabi, né? São os meus filhotes, estão lá. Daniel está namorando, né? Gabi está aí morando. Já pediu o contra-cheque do amigo, mas ele ainda não tem. Mas, enfim, Deus, a gente vai amadurecendo, vai crescendo e vendo os filhos crescerem, né? Feliz demais por ver a igreja aqui, essa estrutura que está começando a tomar forma, né? E eu louvo a Deus porque no ano de 87, né? Alguém nasceu aqui em 87? Foi quando eu conheci, 87 não, 82, né? Foi quando eu conheci a Igreja Nova Vida, lá no bairro de Campo Grande, e eu ia falar assim, no bairro de Campo Grande, lá no Rio, né? Parece que eu estou fora do Rio, né? Mas, e nessas 40 e poucos anos já, né? Eu participei de inícios de igreja, né? Minha primeira igreja foi a Igreja Nova Vida em Inhaúma, e começou assim. A igreja tinha 15 dias de inaugurada, e minha família chegou lá, e fiquei lá 16 anos nessa igreja. Fui para uma outra igreja, também que estava começando, no bairro de Pilares, fiquei lá, né, alguns anos, e comecei, né, uma igreja também lá no bairro de Vaz Lobo, e começou assim, a liderança da gente liberou para a gente poder procurar um lugar para a igreja, né? Eu era pastor da igreja lá em Praça Seca, e nós tínhamos uma célula, na época, um grupo de vida, lá no Morro da Serrinha. E ali tinha um grupo de pessoas, uma família, abriu sua casa e começamos, e vimos todo esse trabalho, obra, né? E eu me sinto assim, muito feliz de ver esses começos, porque a gente sabe que tudo que é gerado em Deus, no tempo de Deus, não tem como não prosperar. Amém, meus irmãos? Não tem como não prosperar. Então, o problema nosso, às vezes, é entender as etapas, os processos, o tempo de Deus, como Deus vai agir. Eu sei que a gente quer crescer, né? Quantos querem ver essa igreja crescer? Digam amém, meus irmãos. Todos nós. Mas vai crescer. E eu trouxe a palavra nessa noite, estava falando com o Nelson, né? Eu falei, Nelson, tem algumas palavras no meu coração. E eu trouxe essa palavra, senti de Deus que era para trazer essa palavra. Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, né? Glória a Deus. Primeiro, pode botando aqui, vai passando. Isso. Está aqui já ou está ali? Está indo? Pode passando. Direto. Fique tranquilo que eu não vou ser chato igual sou com os meninos lá da igreja, não.
Chegou a hora, aquela coisa, né? Aqui no texto não, só lá na nossa casa, né? Aí você fala, abra no texto, o menino tá lá atrás ainda. Aí bota no versículo tal, e fica aquela coisa, né? Aí eu fiquei chateado, falei, vou comprar um passador de slide. Aí também não consegui, aí voltei para ele. Mas diz assim, quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Repita comigo, a Eliseu. Bem, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu Eliseu, ide. Disse um, serve-te de eles com os teus servos. E ele tornou, eu irei com vocês. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse, ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-lhe ali e fez flutuar o ferro e disse, levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. Que a igreja diga amém, meus irmãos. Vamos orar. Pai, fale conosco nessa manhã, nosso coração, nosso entendimento, a nossa mente, nós colocamos diante do Senhor, porque sabemos que é o Senhor quem opera em nós e através de nós. Que a minha vida seja um instrumento para que possamos nos deleitar na Tua palavra e que essa palavra, Deus, possa trazer respostas, direção, possa trazer consolo, possa edificar a Tua casa e possa, Deus, nos conduzir ao entendimento da Tua vontade, que sempre é boa, perfeita e agradável. Limpa o meu coração, que eu possa estar harmonizado com aquilo que está no Teu coração e que as minhas palavras sejam as Tuas palavras. Lembrando sempre que a voz é minha, mas a palavra é do Senhor. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor nos ajude. Se ainda tem alguém por vir, traga em segurança para que possa ouvir a porção que lhe é devida dessa palavra. Mas nós que estamos aqui queremos te dar toda a nossa atenção. Por isso, tira de nós as ansiedades, as preocupações, as distrações, que o nosso coração possa estar focado agora no Senhor. Tudo isso nós te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Todos digam amém, meus irmãos. Amém. Queria dizer, essa palavra é muito interessante porque fala de um lugar que foi construído ou colocado para falar das coisas de Deus. Eliseu reúne essa galera para treiná-los, para falar de Deus, para preparar ele. E esse, na verdade, é o papel da igreja. Amém, meus irmãos? É o lugar, não importa o tamanho, não importa a estrutura, mas a igreja foi feita para ensinar, para apontar o caminho, para apontar a direção e para capacitar pessoas para a missão que ele foi dada pela igreja. E o que nós vemos aqui é que Eliseu estava ali e, de repente, as pessoas olharam e disseram, olha, Eliseu, tem muita gente aqui. E esse lugar, essa estrutura já não está mais comportando a gente. Essa estrutura já não está mais cabendo tantas pessoas que têm chegado aqui e têm aprendido. Então nós queremos abrir, nós queremos fazer algo maior, nós queremos crescer, nós queremos ver esse lugar, essa estrutura para que mais pessoas possam chegar aqui e se deleitar e ouvir e comer daquilo que nós temos comido aqui nesse lugar. E é interessante isso porque Eliseu não parte do líder, não partiu de Eliseu, não foi Eliseu que teve a santa ideia de dizer, tá pequeno, tá grande, ou nós temos que mudar. Não, foi o povo. Então eu creio que Deus, nesse momento aqui, estava tendo essa conexão de liberdade entre a igreja, a sua liderança, onde a igreja percebeu, e aquilo testificou no coração de Eliseu. Tanto é que todas as perguntas que foram feitas, houve uma concordância da parte dele. Precisamos crescer? Realmente, concordo. Precisamos ir cortar não sei o quê? Vai conosco? Vou com vocês. Eliseu entendeu que o tempo era de crescer. Eliseu entendeu que aquele momento era a hora de expandir para que mais pessoas pudessem ser alcançadas, para que mais pessoas pudessem ser treinadas e mais homens pudessem ter essa experiência com Deus, com a sua espiritualidade, com o profético, com aquilo que ele tinha recebido. Mais pessoas iam receber dele aquilo que ele tinha recebido de Deus, assim como ele recebeu de Elias. Então, a igreja, ela tem esse caráter não só de ajuntamento, não só de reunião,
de congregar, mas de treinar e de olhar para fora. E de dizer, olha, é pequeno. Literalmente, esse lugar já está pequeno para vocês. Dá uma glória a Deus bem forte aí. Já está pequeno para vocês. Porque tem gente, tem muita gente para se ganhar. Então, quando eu estava pedindo a Deus uma palavra, veio essa palavra no meu coração, porque eu entendo que 2 anos é o tempo já de algumas coisas já estarem apontadas para o futuro, para frente. Porque seria muito fácil, né? A gente está num lugar gostosinho, bonitinho, aconchegantezinho, todoinho, né? É muito bom a gente estar na igreja no domingo de manhã, no lugar como o pastor falou, cadeira acolchoada, música boa, né? Assim, lugar bonito, direitinho, feito com todo carinho. Mas acontece, querido, que em Deus, Deus não vê como a gente vê. Deus não olha como a gente olha. Deus não vê. Uma experiência pessoal nossa lá, né? Nós, nessa transição, eu falo isso com muito temor no coração, nós entregamos um templo para 500 pessoas nessa transição nossa. Não sabe o que aconteceu. E hoje lá já não é mais igreja. Hoje lá é uma academia. Nós fomos para um lugar pequeno nessa transição, nós fomos para um prédio que era num outro bairro e onde era um salão de festa em cima, numa avenida, na descida do viaduto, não tinha muito lugar para estacionar, e nós fomos para lá e começamos esse trabalho lá, reestruturando a igreja. O lugar tinha um negócio de madeira no meio aqui, você pregava para cá, o povo da direita, o povo da esquerda, aquela coisa, né? Mas, e aí, houve-se a necessidade, não porque a igreja cresceu, mas um realinhamento geográfico, onde o povo da igreja era todo do outro lado do rio, lá onde a gente, a cidade de Campos é cortada pelo rio Paraíba do Sul, e nós estávamos desse lado e do outro lado. E aí nós fomos para um lugar, Deus nos mostrou um lugar, através de uma palavra profética, através no meu coração, e nós fomos para um lugar hoje onde era um mercado abandonado. Fizemos obra, fizemos tudo, e aí o povo, né, começamos a reestruturar o lugar. Nós tínhamos umas 20 e poucas pessoas na época. Não mudou muito, não. Cadê? Nós estamos batendo as 60, 70 pessoas. Mas nós olhamos para aquele lugar e uma das coisas que eu falei para o pessoal, pastor, é muito grande isso aqui. Eu falei assim, querido, para Deus, está pequeno esse lugar já. Para Deus, esse lugar aqui já não comporta o número de pessoas que está por vir, o número de pessoas que vão ser alcançadas, o número de pessoas. E começamos a trabalhar, a reformar o lugar, a fazer isso. Nosso primeiro culto lá, foi um dia do meu aniversário, 31 de maio, de aniversário da igreja, né? Então, foi uma quarta-feira, 31 de maio de 2023, e tínhamos lá o grupo de pessoas, as pessoas olhavam, nós nos reunimos aqui num cantinho, e eu falava para eles, falei, querido, você está vendo tudo isso aqui? É o campo, para a gente fazer as coisas que Deus tem que fazer aqui nesse lugar. E começamos. E aí, uma das coisas que começaram a perguntar, falou assim, eu tinha uma sala só para o Kids, e era aquele amontoado de crianças, 20 e poucas crianças, e aí nós alugamos um prédio atrás, de 2 andares. Reformamos, e aí as pessoas falaram assim, mas para que isso? Eu disse, querido, Deus vai nos fazer crescer. Deus vai nos fazer crescer. Deus primeiro prepara o ambiente, depois ele coloca o que tem que colocar. Criou o céu, colocou a estrela, criou o mar, colocou os peixes, criou a terra, colocou aquilo, criou o jardim, depois colocou Adão. Amém, meus irmãos? Você entende? Então, se a gente não tiver esse entendimento de que o desejo de Deus é nos ver crescer, não só numericamente, mas em todas as áreas, a gente vai ficar sempre acomodado num lugar onde é o nosso conforto. Ah, tá bom, vamos ficar pequenininhos aqui, a igreja está bem, daqui a pouco, quando todas essas cadeiras estiverem, está tudo certo. Não. É tempo da gente pensar, é tempo da gente crescer. Como esses homens aqui olharam. Eles olharam para a estrutura e eles disseram, esse lugar é pequeno. Que essa frase seja colocada no coração de vocês, querido. Olhar para cá e não ver esse lugar como um lugar confortável para ficar, mas um lugar onde deve se expandir e deve crescer. Não só estruturalmente, mas cada um de nós crescer em Deus. Porque a matéria-prima da igreja é gente.
A matéria-prima da igreja não é estrutura. A matéria-prima que Deus trabalha são pessoas. E se nós não entendermos que temos que estar prontos, grande por dentro, para receber pessoas, para ter espaço em nós, para recebermos pessoas com as suas demandas, para que tenhamos espaço para tratar dessas pessoas. Porque, querido, preste atenção. Não adianta crescer na estrutura se não crescer no coração. Diga comigo, não adianta crescer na estrutura se o meu coração não está expandido para as coisas de Deus. Dá uma glória a Deus bem forte aí, meu amado. Você entende? Então, o que adianta o que a gente precisa, olhando para esse texto, para crescer? Primeira coisa, querido, é criar uma visão, uma imagem do futuro. Pode colocar aqui. Isso. Vai passando. Isso, vai passando. Mais um. Aí, meu amado. Criar uma imagem de futuro, querido. Quando esses homens olham para aquilo ali, eles falam assim, olha, não dá. Nos próximos tempos que a gente vai vir aqui, se continuar desse jeito, a gente não vai crescer. A gente tem que olhar para frente. Disseram, o versículo 1 vai dizer assim, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Sempre pensando no coletivo. É pensar onde a gente vai estar daqui a alguns anos, daqui no final do ano. É olhar, como o pastor falou, como o pastor Nelson falou, aplicar fé no coração, é a certeza das coisas que eu não vejo, mas são fatos que eu espero que vão acontecer. Você espera esse lugar cheio? Então você tem que começar a viver o que Deus quer fazer através disso. Eles não esperaram crescer para depois pensar. Eles falaram assim, olha, é pequeno. Esse momento agora, eles estão pensando só no agora, estão pensando na frente, nas pessoas que vão vir, naquilo que vai acontecer no futuro. E o nosso grande problema, querido, é que muitas vezes nós nos acomodamos no presente. Algumas pessoas ficam no passado, outras se acomodam no presente, não conseguem andar, porque o presente é confortável. Porque o presente, muitas vezes, nós criamos situações que a gente se acomoda e fala assim, para que pensar lá na frente? Para que crescer? Vai dar trabalho, como o pastor Nelson falou, uma conta começou 80. Realmente, pastor, não guarda-chuva aí não. Deixa eu puxar para cá, cadê? Mas eu fiz assim, caiu o pingo, pensei que fosse unção, mas glória a Deus. Algumas pessoas, querido, não conseguem imaginar isso. Vamos ficar aqui. Por que Deus, pensa um pouquinho comigo. O povo vem daquele período lá de 40 anos no deserto, todo aquele processo de eliminar a incredulidade, ficaram rodeando a montanha 30 e poucos anos. Deus chega para esse povo, vocês estão cansados de rodear essa montanha não? Virem-se para o norte e vamos embora, a coisa vai acontecer. E Deus foi levando esse povo. Deus colocou, chegou esse momento, leva eles à planície de Moabe, que é um lugar de decisão. Olha, eis eu ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe a vida. Olha aí, olha só, as coisas estão lá, vocês têm que andar para lá, é ali que eu quero vocês. Essa é a terra boa, que emana leite e mel, tem gigante, tem problema, mas vamos embora, está tudo certo. Aí Josué atravessa tudo isso, quando chega lá, dá de cara com o Jordão. E o nosso grande problema são os Jordões da vida. Você imagina, o povo vem de seca, de não ter nada, de repente olha para um lugar onde tem rio, vamos pensar, tem planta, tem fruto, tem água, coisas que eles não estavam acostumados no deserto. A primeira coisa que Deus fala para Josué, e tu passa esse Jordão agora. Porque Deus sabia, porque se chegar no momento, porque o que eu tenho para você, Josué, está além do Jordão. Dá glória a Deus bem forte aí, querido. Além do Jordão. E o nosso problema é que a gente para nos Jordões da vida e diz, tá bom. E não cria uma visão de futuro, não cria uma visão daquilo que Deus está vendo. Não conseguimos enxergar o que Deus e o que tem para nós e para onde Ele quer nos levar. Aí o Jordão faz a gente se acomodar, faz a gente ficar, sabe, parado, olhando e desfrutando de um momento transitório. Quando a gente vai para Ezequiel 47, aquela das águas, não sei se você já prestou nesse detalhe, mas começa pequenininho, vai crescendo, vai. Quando chega o rio, que Ezequiel tem que atravessar, ele diz, não, só quem atravessa nada, e aí ele volta para a margem. Aí ele para na margem e vê, tá tudo bem, tem planta, tem isso,
Mas o futuro que Deus tinha para ele, se ele entendesse que aquele era o caminho que ele tinha que ir, ele perdeu. Porque o texto vai dizer assim, ele volta para a margem, aí a história continua. Presta atenção, querido. Deus não vai parar os seus planos por causa do nosso conforto. Dá uma glória a Deus bem forte por isso. Não vai parar. Não vai parar. O texto diz que ele vai para frente. O rio diz que quando ele volta para a margem, a história continua. Por onde esse rio passar, vai haver muito peixe. Vai haver árvores que dão fruto. Vai haver pescadores. Vai ter tanta coisa de tantas espécies. Por onde esse rio passar, tudo vai mudar. Vai haver cura. As águas salgadas se tornarão doces, saudáveis. Mas o Ezequielzão lá está parado lá na margem, olhando para algumas árvores. E esse é o nosso problema, querido. Quando a gente se acomoda. Onde a gente quer chegar daqui a 5 anos? Como é que vocês olham essa igreja daqui a um ano? Ano que vem, quando fizer o terceiro ano? Terceiro ano, tem um diácono lá na igreja que fala assim, e aí, Paulinho, estudou até quando? Ele falou, 4ª série 3 vezes. Ninguém entendeu, não? 3 vezes, aqui não sabe nem contar, né? Então, 3 anos. Eu estava ali olhando, pastor Nelson, falei, pastor, ele já vai estender para cá. Glória a Deus por isso, querido. A gente precisa sonhar. A gente precisa motivar o nosso coração para que a gente não se acomode, para que a gente não pare, para que a gente fique, parado sem uma visão. Tudo começa, querido, com a visão de crescimento. Quantos tem essa visão de crescimento para esse lugar, querido? É viver o futuro no presente, mas sem ansiedade. Não é ficar ansioso, porque quando a gente coloca muitas vezes isso, a gente, pastor, eu acho que lá na frente, aí já começa a atropelar as coisas. Não, querido. Deus, quando entende que um coração está voltado para Ele, uma visão de futuro, olhando para onde Deus está olhando, Deus coloca paciência no nosso coração. Diga amém, meu forte por isso, querido. Que haja paciência de esperar o tempo de Deus, mas sem deixar de projetar e tentar entender o que Deus quer. Como Deus falou aqui, como vocês vão falar, é pequeno demais para nós. E volto a falar, não estou falando só de estrutura. Eu estou falando de individualidade, cada um crescer. Você é o mesmo crente de 2 anos atrás? Quantos estão aqui há 2 anos? Você é a mesma pessoa que chegou aqui há 2 anos atrás? Você faz as mesmas coisas? Você não entendeu que há oportunidades? O melhor lugar para a gente crescer, querido, são os começos de uma igreja. Digam glória a Deus bem forte aí, querido. Os melhores lugares para a gente crescer. Os melhores lugares. Quantas oportunidades, quantas coisas já foram dadas aqui em 2 anos. Será que você ainda não entendeu que há um lugar para você aqui, que Deus quer colocar e plantou você aqui para que você cresça junto com esse lugar e a sua força sustente esse lugar, não só agora, mas também no futuro? Onde você quer estar ano que vem? No domingo que vem, como é que você quer estar aqui na igreja? Na próxima semana, como é que a igreja vai estar? Será que a gente vai se acomodar? Então, querido, preste atenção nisso. A gente cresce quando a gente tem uma visão daquilo que a gente quer ser lá na frente. Dê uma glória a Deus bem forte aí, querido. A outra coisa que a gente entende aqui nesse texto para a gente crescer é que a gente precisa trabalhar junto. É básico isso. O texto vai dizer, vamos, versículo 2 vai dizer assim, olha, vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu o profeta, ide. Presta atenção que todos os verbos, querido, está tudo no plural. Vamos, tomemos-nos, cada um de nós construamos. Essa igreja não vai crescer por causa do pastor. Ela vai crescer por causa da gente. Ela vai crescer porque você vai sair e vai pegar uma viga que só você suporta. Você vai sair, vai pegar uma viga que você sabe qual é a viga, você sabe o tamanho dela e você tem capacidade para trazer ela, para estruturar a casa do Senhor e fazer ela crescer. Deus está falando no coletivo, mas há as nossas individualidades. A Bíblia diz que Deus deu dons à igreja. Deus capacitou, um chamou para ser isso, outro chamou para ser aquilo. O problema é que muitas vezes a gente quer, por vaidade, quer ser o que o outro é. A gente quer se colocar no lugar do outro, mas no sentido de fazer o outro porque, é bonito. Não, querido. Deus não trabalha por beleza, Deus trabalha com propósito. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem um propósito para você nesse lugar.
Você não está aqui à toa. Você é um coletador, você é cada um, você é aquele que vai pegar uma viga, você é aquele que vai cortar madeira, você é aquele que vai fazer o que o pastor não pode fazer, o que o Eduardo não pode fazer, o que eu não posso fazer, o que cada um aqui não pode fazer. Deus tem um lugar para nós. Preste atenção, querido. Quando Deus dá as ordens a Moisés para construir o tabernáculo, é muito interessante esse detalhe, porque ele diz, dá as instruções, eu quero que seja dessa medida, tem que ser dessa cor, as cortinas dessa grossura, tem que ser assim, banhado de ouro por dentro, por fora, a arca propiciatória, a bacia de bronze, tudo tinha o seu propósito. Preste atenção que o texto vai dizer que depois de tudo pronto, tudo no lugar, tudo exatamente no seu lugar. Isso aqui tem que estar aqui, isso aqui tem que estar aqui, a bacia não pode estar dentro, porque ela tem que estar fora, a arca tem que estar lá dentro, no Santíssimo, não pode estar aqui fora. Então, tudo estava no seu devido lugar. Aí sim, Deus vem e diz para Arão, pode ungir, querido. Guarda o que eu vou dizer para você, querido. A unção não vem antes da ordem. Guarda isso no seu coração. Tem que estar ordenado. Cada um sabendo o que vai fazer. Cada um pegando a sua viga. Cada um fazendo o seu papel. Aleluia. Cada um cumprindo e exercendo o dom que Deus deu para cada um, querido. Não tente ser profeta se Deus te colocou como mestre. Não tente ser pastor se Deus te chamou para evangelizar. Não tente, não adianta. Cada um de nós tem um papel específico para esse lugar crescer. Por isso o texto vai dizer, olha, vamos lá pegar, construamos, vamos habitar. Você entende? O lugar que era pequeno vai se tornar grande, porque cada um fez a sua parte, mesmo com todas as nossas diferenças, querido. Mesmo com todas as nossas diferenças. A gente pensa que unidade, né, é tudo igualzinho. Não, querido. Unidade é estar debaixo do mesmo propósito. Você pode dar uma glória a Deus bem forte por isso aí, querido. Glória a Deus. O propósito da unidade tem que ser maior do que as diferenças, que às vezes nos separam. Não gosto do irmão, não sei isso, estou com bronca, estou assim, não sei, ele não faz direito, mas você também não faz o seu. Se você não faz o seu, como é que você quer criticar alguém que você não foi chamado para fazer o que ele foi chamado para fazer? Quando a gente entende isso, Deus olha no meio da igreja, há uma palavra que diz, na união do povo, Deus ordena a sua bênção. Repita comigo, na união do povo, Deus ordena a sua bênção. Você quer ser abençoado, meu amado? Esteja em unidade com seu irmão. Você é diferente, mas para Deus, Deus está olhando isso para nós, cada um de nós aqui, e dizendo, olha, quando você entende unidade, querida, é entender o meu papel, e que aquilo que eu faço vai contribuir para que o irmão cresça, para que o outro cresça, e essa engrenagem faz o corpo de Cristo e a igreja do Senhor crescer, meu amado. É muito triste, meus irmãos, quando a gente vê um grupo puxando, só uma pessoa puxando. Há uma estatística que diz que a igreja funciona assim, 20 e 80. Já ouviu, pastor, isso? 20 fazendo o trabalho de 80. 20% da igreja que puxa a igreja todinha. Aí você vê lá em Pernambuco, quando eu fui pastor lá, e ainda estou pagando uma conta de mercado quando o Nelson foi lá. Parcelei 65 vezes. Chegou um irmão na igreja, ele parecia o presidente da República. Todo, né, pomposo, ele era advogado, chegou na igreja, união dos diáconos, né, da igreja que ele era, e chegou lá todo, né, cheio de pompa. Aí ele começou a frequentar a igreja, aí ele me via pregando, antes me via tocando, depois me via pregando, depois me via fazendo as coisas na igreja, recebendo oferta, minha esposa dirigia o louvor, às vezes pregava e tal, e vendo isso, uma vez ele me chamou e falou assim, pastor, a igreja aqui não dá oportunidade para ninguém, não? Eu falei assim, dá, meu irmão, pois, claro que dá.
Porque eu só vejo o Senhor e a sua família trabalhando. Eu falei assim, o problema não é ver a minha família trabalhando. Você tem que olhar o outro lado da moeda. É que tem gente que não quer fazer. Que precisa ser feito. Você pode dizer amém por isso, meu amado? E às vezes você vê o irmão aqui, né, lá atrás, dando aula, fazendo isso, está aqui, corre, vai lá dentro. E aí você que sabe fazer, você que pode fazer, você que tem capacidade e força para pegar aquela viga, está deixando o irmão que não pode pegar aquela viga aqui. Ele está pegando 2, 3 vigas quando uma era sua. É triste. Hoje, graças a Deus, mano, graças a Deus, eu também continuo assim, fazendo um monte de coisa que tem que ter. Graças a Deus. Eu chegava na igreja, agora um pouquinho menos, né? Eu chegava na igreja e tinha que montar a transmissão, ligar o som, fazer isso e tal, e faz aquilo, 5h30, 5h15 na igreja, eu já estou na 5h15 da tarde, eu já estou na igreja, o culto começa às 7h. A gente faz isso, eu faço faxina na igreja com a minha família, concorre à escala de faxina na igreja. Enfim, e às vezes você olha para a igreja e você fala assim, meu irmão, aí tem aqueles que digam assim, mas não está bem feito. Meu amado, porque quem sabe fazer bem feito não está fazendo o favor de criticar, e não pode. A igreja cresce com todos. A igreja cresce quando vamos. A igreja cresce quando a gente constrói, quando construamos. O habitemos é coletivo, não é para uma pessoa. A igreja não é confortável para uma, ela é confortável para todos, querido. Ela é um ambiente onde Deus trabalha com o todo, não é para um. Você entende? Tem coisas, querido, que o pastor Nelson não sabe fazer e você sabe fazer. Aí a pergunta é, por que você não está fazendo? Ah, pastor, dá trabalho. Querido, dá trabalho. E é exatamente isso, querido, que muitas vezes nós estamos deixando a nossa preguiça espiritual. A outra coisa para a gente crescer é maturidade. Maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com crescer de dentro para fora. Maturidade é entender o meu papel. Tem um cara de 60 anos que não dá. Tem menino de 15 que já sabe o que quer fazer da vida, já sabe quem é em Deus, querido. Maturidade é saber quem eu sou em Deus. Você pode dar uma glória a Deus bem forte aí, querido? Paulo vai dizer, quando eu era menino, fase passou. Eu gosto da mensagem, da passagem lá em Gênesis, quando fala de Esaú e Jacó, diz assim, os meninos cresceram. Os meninos cresceram. Um saiu perito caçador, o outro, né, fez o que tinha que fazer, era guerreiro, enfim, mas cresceram. A gente não pode ficar feliz porque a igreja nasceu, porque a igreja chegou a esse ponto. A maturidade é para saber quem essa igreja é em Deus. Qual o propósito dessa igreja? E trabalhar e olhar para frente e dizer, nós vamos chegar, porque Deus plantou isso no nosso coração, Deus nos chamou, Deus nos ungiu, Deus nos capacitou, Deus nos colocou no nosso exato lugar, e por isso, querido, a unção de Deus vem sobre esse lugar. Quando cada um estiver no seu lugar, fazendo, vocês vão ver a unção dobrada, uma presença maior, vai haver curas, vai haver restauração, mas nós precisamos estar no nosso lugar. Aí uma igreja madura não é igreja de 50 anos. Não é igreja de 10 anos. É uma igreja que entende o seu propósito. É uma igreja que já não é mais menino. Que não fala mais como menino. Que não age mais como menino. Não é a igreja que Deus olha e fala assim, olha, vocês deveriam ser mestres. Vocês deveriam estar amadurecidos daqui a 10 anos. Você imagina Deus olhando e falando para a gente assim, isso não vai acontecer. Mas preste atenção, Deus olhando para a gente dizendo assim, poxa, vocês deveriam ser, vocês deveriam estar, vocês deveriam ter. Você imagina a tristeza no coração? É como se nós estivéssemos travando, atrasando as coisas de Deus.
deixando de viver o melhor de Deus, porque nós nos acomodamos no Jordão da vida, porque nós não crescemos, porque nós não assumimos responsabilidades coletivas. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? No reino de Deus, a responsabilidade, ela é compartilhada. Deus faz o dele, mas você precisa. Deus não ia descer para pegar madeira, Deus não vai descer para pintar essa igreja, Deus não vai descer para levar as pessoas, para levar o evangelho. Nós somos chamados para fazer isso, querido. E quando eu vou, estou no meu lugar em Deus, aí a unção vem. Quando a unção vem, o cativo é liberto, o enfermo é curado, aquele que estava fora da presença de Deus retorna para o aprisco de Deus. Aí a igreja cresce, mas cresce amadurecida. Onde a gente quer estar, meu amado? Ninguém aqui entrega a chave do seu carro, o mais novo, o mais velhinho que seja, na mão de uma criança. Deus, querido, não é um pai irresponsável. Deus não é um pai irresponsável. Você acredita que Deus é pai? Amém. Mas Ele não é irresponsável. Ele não vai colocar algo grande na mão de pessoas que não querem crescer. De uma igreja que vai se acomodar. De uma igreja de pessoas que não querem assumir responsabilidades coletivas. Não querem compartilhar com Deus o plano, não querem fazer parte de algo grande, estão acostumados com a mediocridade, na média, de ficar ali. Tá bom, pastor. Não, os discípulos disseram para a liderança, Eliseu, isso aqui não vai caber aquilo que Deus vai fazer na nosso meio, querido. Encorajem, esses homens estavam encorajando Eliseu, dizendo, Eliseu, olha, entenda, o que você está fazendo aqui, o que você tem dado para nós, olha, isso é tremendo para nós, e não dá para suportar, primeiro dentro de nós, depois essa estrutura, porque nós vamos sair, nós vamos falar das coisas que estão acontecendo aqui dentro. Fale do que está acontecendo aqui dentro, querido. Fale das coisas que vocês estão vivendo, fale da sua igreja com amor. Me indica uma pizzaria aqui no bairro, quem é que pode me dizer? Qual o nome? De Blasio. Você foi lá? Quantas vezes? Eu vi pela sua barriga. Desculpa. Brincadeira, tá? Mas por que você está me falando isso? Porque você foi lá, gostou da pizza, gostou do ambiente, o preço é bom, o preço é justo. Se for alguém parar na igreja aqui, na rua para você, no seu trabalho, e falar assim, cara, estou procurando uma igreja. Estou precisando mudar. Estou precisando, sabe, de algo novo. Estou precisando de uma palavra. Você entende? A gente, às vezes, indica tantas coisas. Eu pedi, meu carro veio, está com problema no gás. Eu falei, Eduardo, já me indicou alguém. Não, porque lá instalou meu gás e tal, tá tudo certo. Mas, às vezes, nós não falamos com paixão da nossa casa, do nosso lugar espiritual, do lugar onde a gente é alimentado. A gente, sabe, está como menino. Isso aqui para nós parece que não tem tanta relevância. Não, querido. Esse lugar foi estabelecido para mudar vidas, como mudou a sua, querido. Para mudar vidas. Isso aqui não é um lugar para arrecadar dinheiro. As pessoas acham, uma portinha para arrecadar dinheiro. Eu falava para uma pessoa lá na igreja na quarta-feira que entregou o seu cargo. Conversei um pouquinho com o Nelson. Entregou o seu cargo. Eu falei assim, eu tenho milhões de motivos para ir embora. Eu sou pastor há 24 anos, eu tenho milhões de motivos. Ah, pastor, isso aqui, você está aqui por causa do dinheiro. Quanto a oferta de hoje? Quanto a oferta de hoje? Melhor, ela contou a oferta comigo. Era oficial da igreja. É por causa de dinheiro? Eu estou aqui por causa disso aqui? Esse valor aqui resolve? Não, não resolve. Mas você nunca me viu subir no altar para jogar peso na igreja. Sabe por quê? Porque o dono da igreja não sou eu, o dono da igreja é o Senhor. Meu amado. O dono da igreja é o Senhor. Ele se responsabiliza. Você entende? Motivos a gente tem para desistir. Motivo de sobra a gente tem para desistir. Mas maduro, querido, é aquele que sabe quem é em Deus e diz, eu não abro mão do que Deus tem para mim. Eu não abro mão da casa que Deus me deu. Eu vou lutar para que ela continue. Vai ter problema? Vai ter gente, tem tudo isso, porque onde tem gente tem problema. Mas o nosso problema, querida, é que muitas vezes, pela nossa imaturidade, a gente desiste. A gente contamina com outras pessoas. Não, querida.
Encoraje mais as pessoas. Você pode dar uma glória a Deus bem forte aí, meu amado. A quarta coisa, falta só 600. Brincadeira. É trabalhar duro, querido. Diga comigo assim, no reino de Deus, não há espaço para preguiça, querido. A preguiça. Não tem espaço para preguiça, querido. Não tem, não dá. Jesus, você quer saber disso? Jesus quebra logo tudo isso. Diz assim, o meu pai trabalha até agora. E eu também. Às vezes, meus amados, essa exaustão que dá é porque tem gente que não entende isso. O texto vai dizer, versículo 4, e foi com eles. Chegado ao Jordão, cortaram madeira. Porque aprenda uma coisa, que cortar madeira dá trabalho. Dá trabalho. Visitar dá trabalho. Orar dá trabalho. Jejuar dá trabalho. Levar a pessoa em casa, insistir na pessoa dá trabalho. Vir para cá de manhã para limpar a igreja dá trabalho. Acordar cedo para preparar um café maravilhoso dá trabalho. Tudo dá trabalho, querido. Mas nós não somos chamados, queridos, para ficar acomodados. Nós somos chamados para trabalhar. Ministério é serviço. Dá uma glória a Deus bem forte aí, querido. Crescer dá trabalho. Crescer dói. Meu filho vai fazer 17 anos amanhã. Está com 1,85m, 86. 17 anos. Nós chegamos em Campos em 2019, ele tinha 10 anos. Ele, pequenininho, bochechudo, começou a crescer. Ele sentia dores. Mãe, estou com muita dor nas costas, minhas pernas estão doendo. E a gente não sabia o que era. E aí, estou com dor aqui, mãe, estou dor. Eu falei, rapaz, daqui a pouco você vai voar. É um condor aqui. Levamos no médico. Ele não tem nada, pai. Ele está crescendo. Os ossos estão crescendo. A estrutura está crescendo. Dá uma glória a Deus bem forte aí, querido. Quando a estrutura cresce, as dores indicam que vocês estão crescendo, meu amado. Ventos contrários indicam que vocês estão na direção certa. Olha para frente, pastor, a igreja está num momento lá de vento. Glória a Deus, nós estamos no lugar certo, porque Jesus foi orar, chamou os discípulos, não precisa ficar sozinho, passem para outra margem, para lá que vocês têm que ir, destino. No meio da madrugada levantou-se um vento contrário. É o diabo, pastor. Pastor, não sei o que, glória a Deus, nós vamos desistir. Não sei o que, não, querido, alegre, sabe por quê? Porque Deus deu um destino para você. E o único interessado em não te levar, e não você chegar lá do outro lado, é o diabo. Então, quando você está vendo o vento contrário, alegre, sabe por quê? Você está na direção certa, querido. Levantou contra a igreja. É isso aí, tacou pedra porque tem fruto. Dá uma glória a Deus bem forte aí, meu amado. Você entende? Crescer dá trabalho. Crescer dói. Crescer, querido, sabe, mexe com a gente. Vai mexendo com algumas coisas na gente. Eu não entendo isso, eu estava acostumado a fazer isso, mas agora chegou coisas para me fazer. Crescer é um tempo de aprendizado, querido. Para crescer, a gente precisa aprender coisa nova. Então, querido, cresça. Tudo que fizer aqui na igreja, para você, agarre com unhas e dentes. Você pode dar uma glória a Deus bem forte aí, querido. Pastor levantou aqui um seminário, pastor, culto de casais, fez isso, fez aquilo. Envolva-se com a igreja, sabe por quê? Porque quando você cresce, a igreja cresce junto, querida. E a última coisa, querida, eu acho que é. Não abra mão da sua cobertura espiritual. Não é fazer do pastor o seu guru. Amém, meus irmãos? Pastor não é guru. Pastor é pastor. Pastor cuida. Pastor tem que estar junto. Eu sei que ele está. Lidera junto. Versículo 3 vai dizer assim, disse um, serve-te de íris com os teus servos. E ele tornou a dizer, eu irei. Quando eu cheguei lá em Campos, as pessoas, eu falo isso para a glória de Deus, tá? Ficaram meio que admiradas, deu, na época de obra, virar cimento, carregar isso, subir em telhado, consertar isso. O telhado era bom, hein, meus irmãos? Estava gordinho. Mas as pessoas se admiravam e diziam assim,
A outra liderança chegava aqui, parecia que ia jogar tênis, camisa branca, short branco, meia branca, tênis branco, e no celular dizendo, estamos aqui fazendo a obra do Senhor, fazendo isso, fazendo aquilo. Preste atenção, querido, para os líderes da igreja. Às vezes você não sabe fazer o que tem que fazer, mas a sua presença é importante naquele lugar. Você entende? Você não sabe bater um prego num pedaço de sabão, mas tem que bater prego? Esteja lá. A gente educa pelo exemplo. Nunca diga faça. Vamos fazer? Lá na igreja eu tenho esse hábito. Querido, vamos limpar a igreja? Vamos fazer uma obra na igreja, porque as pessoas sabem que a gente vai estar lá junto. Vai fazer isso. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de ir lá na igreja, vocês vão ver assim. A igreja era um mercado, frente toda de vidro e tal, e tinha um menino lá, que eu falei assim, Netinho, você sabe colocar forro de isopor? Aí ele falou assim, nunca coloquei. Falei, vamos aprender? Vamos. Aí colocamos junto com ele. Fizemos juntos. Falei para o outro, Jones, dedo duro. Não, que ele é o baixista da igreja, toca com um dedinho só. Um dedo aqui, numa corda só. Vou cortar os baixos, deixar só a mim no meio aqui. Que ele não ouça essa live, se tiver. Mas eu falei para ele assim, Jones, você sabe fazer grade de alumínio? Ele falou assim, não. Eu falei, vamos aprender? A grade de alumínio está lá, o forro está lá. Interessante aqui é que Eliseu nunca deixou esses homens sozinhos. Ele estava ensinando. Dá uma glória a Deus aí, querido. Ele estava discipulando. Ele estava na hora da comida, lembra? Morte na panela, lembra disso? Ele estava lá. Ele estava lá. Ele estava lá quando, sabe, olharam e as pessoas disseram, está pequeno, vamos lá cortar madeira? Vamos. Valorize a sua liderança, querido. Valorize a sua liderança. Pastores de perto são uma raridade hoje, querido. Guarde isso no seu coração. Liderança de perto hoje é uma raridade. É difícil você ouvir alguém que tem cheiro de ovelha. É difícil você ouvir alguém que está no meio de vocês, no meio da gente, fazendo. Quando a gente tem, a gente precisa amar. Me dá R$50 aí, Nelson. Amém, meu senhor? Eliseu estava lá na hora do aperto, querido. O machado caiu. Ah, meu senhor, era emprestado. Ah, meu senhor, estou com um problema no casamento. Ah, meu senhor, ele estava lá. Líderes de verdade estão perto. Dá uma glória a Deus bem fortão aí, querido. Líderes de verdade estão perto, querido. Quando você precisa, a gente está lá. Tem um pastor Jeremias Pereira, quem conhece, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. A mensagem antiga dele, ele diz assim, valorize seu pastor. Você valoriza o conferencista. Ele prega a mesma mensagem em todo lugar. Quando você precisar, que ele fala assim, não, mas o fulano, né? Fulano lá, o influencer que tem título de crente, tem uma palavra, não sei o quê. E ele fala uma coisa muito interessante, fala assim, olha, quem alimenta a igreja é o arroz com feijão do seu pastor. Amém. Você entende? O que dá sustância na igreja é aquilo. É onde a gente está lá. Ele falou assim, olha, morre e pede o bonitão lá para ir lá fazer teu velório. Não você, né? Sua família. Ele vai cobrar. E provavelmente não vai. Mas se seu pastor precisa, eu sei que ele vai estar lá. Eu digo isso muito lá na igreja. Querido, você pode contar comigo. Meu celular dorme do lado da minha cama, minha cabeça aqui está ligada. Não tem dia, não tem hora. Se precisar, a gente sabe porque a gente entende quem a gente é. Toda história de crescimento, querido, ela precisa de estratégia. E Deus dá essa visão para a liderança. Quem começou lá aquela escola foi Eliseu. Essa igreja foi plantada no coração do teu pastor. A liderança acompanhou. Às vezes a gente esquece que foi Moisés que liderou o povo para sair do Egito. Davi foi o grande rei de Israel. Josué quem introduziu o povo na terra. Gideão foi quem, libertou o povo dos midianitas. Toda aquela história. E muitas vezes, meus amados, a gente não cresce porque tem várias cabeças.
Uma só visão, querido. Um só coração. Várias mãos e muitos corações abertos. Dá uma glória a Deus bem forte aí, querido. E a última coisa agora, de verdade, para a gente poder almoçar. Amém, Nelson? Eu não sei na casa de quem é a irmã Mariquinha aí. Vou almoçar na casa da irmã Mariquinha aí. Para a gente crescer dentro de tudo isso, a gente precisa abrir mão do orgulho e pedir ajuda, querido. Guarde isso que eu vou dizer a você. Não esconda as suas dores, não esconda as suas debilidades. Diga que muitas vezes você não sabe. Diga que você não está bem naquele momento. Seja verdadeiro. Em todas as áreas da nossa vida, querido, a gente tem que aprender a pedir ajuda. Falar a verdade, ser específico. Quando a gente olha para a história da mulher do fluxo de sangue, há uma frase lá que diz assim: e foi para o meio dele lá, depois Jesus, a tua fé te salvou, e lhe contou, lhe declarou toda a verdade. A história que a gente conhece foi contada por ela, publicamente. Ela contou a verdade. Jesus, eu era impura. Jesus, eu gastei dinheiro. Jesus, eu fui nos médicos. Jesus, hoje de manhã eu disse, se eu tocar na orla das tuas vestes, eu vou ser curada. Senhor, eu fiquei com medo de, sabe, tudo que a gente sabe foi a verdade que ela declarou, querido. Quando Jesus conta a parábola da figueira, estava no meio da vinha, ela é uma espécie diferente no meio das outras. O dono da vinha vinha procurar fruto na figueira. E olhou para ela e falou assim, há 3 anos, né? Eu venho procurar fruto na figueira. A vinha está produzindo. A vinha está tranquilo, está de boa. Mas a figueira que está aqui não está dando fruto. Às vezes, querido, a gente quer estar no todo, escondido. Deus tem olhado individualmente para cada lugar que se chama igreja. Você pode dar glória a Deus por isso, querido? Glória a Deus. Aí Deus olhou para aquela figueira e falou assim, olhou para o viticultor e falou assim, venha 3 anos aqui, pode cortar. Ele disse, não. Deixa eu escavar aqui em volta, deixa eu escavar para colocar estrume, colocar adubo. Ano que vem o senhor pode voltar. E se der fruto, Deus, se não der fruto, o senhor pode cortar. O problema não é cortar ou não cortar. É o que tinha que ser feito na hora. Ele teve que expor as raízes daquela figueira. E o nosso problema hoje é que muitas vezes a gente está escondendo as nossas raízes. A gente está escondendo coisas lá no profundo da nossa alma. A gente está colocando coisas no secreto, onde deveriam estar expostas para Deus, para ser tratado. E muitas vezes as igrejas não crescem porque tem tanta coisa lá dentro. As raízes estão plantadas em lugares ruins, não dá fruto porque não está sendo regado, não dá fruto porque, sabe, contaminou-se a raiz com o pecado. Tantas coisas acontecem. E às vezes uma igreja não cresce porque as raízes não estão sendo expostas para tratamento. E aí vem o discipulado, aí vem, sabe, a conversa, aí vem a confiança, aí vem o entendimento de que, olha, eu não estou bem. Eu preciso abrir mão do meu orgulho. Pastor, me dá um tempo aqui para eu reorganizar. Não é disciplinar, querido, é consciência. De dizer, olha, eu preciso de um tempinho. Você lembra quando Davi volta de uma guerra maluca lá com os filisteus, ele ainda não era rei, ele vai ajudar os filisteus e volta, e o seu acampamento está completamente saqueado. Aí o texto diz que eles choraram até não ter mais forças. Davi chama Abiatar, pega a estola sacerdotal e consulta, Senhor, vamos lá, o povo pega pedra para apedrejar Davi. Aqueles homens olham, perdem a confiança em Davi, você é o culpado da gente estar aqui, fazendo essas coisas. Aí Davi consulta o Senhor, Deus diz, vai, você vai trazer, vai ter vitória. Aí Davi pega os 600 e vão embora. Quando chegam no ribeiro de Besor, o texto diz que 200 olham para Davi e falam assim, Davi, eu não tenho condições de lutar essa guerra. Eu não tenho condições de ir para essa batalha. Aí eles ficam ali, guardando as bagagens. 400 vão. Deus dá vitória. Eles voltam com os despojos de guerra.
Aqueles homens que eram os valentes de Davi, o texto vai dizer que os 400 se tornaram filhos do diabo, filhos de Belial. Olharam para os 200 e falaram assim: vocês não vão receber nada além do que já era seu. Aí Davi olha e fala assim: não. Quem nos deu vitória foi o Senhor. Dá uma glória a Deus bem forte aí, querido. Quem nos fez retornar com vida foi o Senhor. Tal é a recompensa daqueles que foram, daqueles que ficaram. Sabe por quê? Porque Davi conhecia a história dos 600. Aqueles homens foram honestos com Davi. Aqueles homens foram transparentes com Davi. Eles não foram orgulhosos. Não, eu sou um guerreiro de Davi. Eu estou todo cacarecado aqui. Eu vou para a guerra. Não funciona. Não funciona. Às vezes é melhor parar 15 dias do que atrapalhar um ano de crescimento da igreja. Às vezes é melhor ser honesto com o pastor e dizer: pastor, eu preciso respirar. Não é que você seja covarde. Não é que você seja alguém que está largando a obra. Não, querido. Você só está sendo honesto e você entende que se você não for fortalecido novamente, o seu trabalho é em vão. Então, querido, a igreja cresce quando a gente é honesto, quando a gente não é orgulhoso, quando a gente não faz porque tem que fazer. A gente faz porque entende o que tem que fazer e tem condições de fazer. Você pode dar uma glória a Deus por isso, querido? Eu tinha mais 400 tópicos aqui, mas já são 11h05. E eu sou um cara disciplinado com hora porque eu quero almoçar. Amém, meus irmãos? Brincadeira. Mas se você guarda essas coisas no seu coração, vocês têm 2 anos, olhe para frente. Vocês têm 2 anos. Pastor, mas tem 20, 30 pessoas aqui, não sei quantas tem, não sei contar, só sei contar até 3. Mas Deus tem coisas maiores para vocês nesse lugar. Fiquem felizes porque lá na frente, daqui a 1 ano, vocês podem nem estar mais aqui. As coisas já podem estar aqui no terreno. Vocês podem olhar aqui e dizer assim: mas a igreja há 1 ano atrás, como mudou? Querido. Mas subamos, construamos, vamos arrancar viga, vamos trabalhar, vamos cortar árvores, vamos ajudar o pastor. A liderança estando junto, tudo funciona, querido, quando a gente sabe quem a gente é em Deus. E eu sei que essa igreja nasceu do coração de Deus. Eu sei que essa igreja veio aqui não para ser mais uma, mas para ser alguém que vai cumprir um propósito específico de Deus. Você recebe essa palavra, dando glória a Deus aí, querido? Fique de pé.